Um dia abri a porta do quarto do meu irmão. Não sabia que minha cunhada estava ali sozinha. Ao ver como movia as mãos e a cara que fazia, confirmei: minha cunhada estava se dando prazer sozinha. Será que a chama com meu irmão já se apagou? Ou será que ela gosta de ação por conta própria? Fiquei coçando a cabeça enquanto tentava processar. Mas naquele momento não reparei num detalhe, que lá embaixo já estava bem posto. Marcava tanto que senti que ia dar um botonazo. Desde sempre, Deus me deu bom equipamento, nasci assim. No início minha cunhada ficou sem jeito, mas depois ficou bem à vontade. E me perguntou, apontando para minha calça: Oi, cunhado, se te pus assim de grande por estar me vendo? Antes de continuar com esse fofoca, por favor inscrevam-se e deem like no vídeo. Este ano completo 45. Me chamo Ricardo, ainda moro na casa dos meus pais e sou o solteirão da família. Sou o mais novo de 4 irmãos e aqui fiz minha vida. Soa muito bonito dizer que cuido dos meus pais, mas a real é que sou um pendurado. Agora somos 7 na casa, meu irmão mais velho com a esposa e os 2 filhos, meus pais e eu. Meu chefe já está aposentado, mas foi bem, tem seus terrenos e seus estabelecimentos. Meu irmão mais velho herdou o negócio e agora é o diretor. Eu também tenho meu cartão que diz diretor, mas a verdade é que quase não apareço no escritório. Como cresci com tudo, nunca me faltou nada e trabalho não é a minha praia. Tive muitas namoradas, saí com quem quis, mas de tanto escolher e levar uma vida de farra, perdi o bonde e cheguei aos 45 sem casar. A história de hoje é algo que nunca deveria ter acontecido nesta família. Meu irmão mais velho, Santiago, tem 48 anos. E a esposa dele, minha cunhada, é Letícia, também com 48. Letícia é uma mulher realmente linda. Embora me ganhe por 3 anos, tem mais classe e estilo que qualquer garota. É uma advogada muito competente, formada com louvor. Pela própria carreira, é muito refinada e elegante ao falar. Sempre foi muito gentil comigo, mas eu sentia que havia uma parede entre nós. Eu a respeitava muito, embora morássemos sob o mesmo teto. Eles têm 2 filhos, o mais velho está no serviço militar e a menina está estudando no exterior. Então este ano a casa ficou mais vazia. É uma casa de campo muito grande, meus pais e meu irmão moram no térreo, e eu tenho meu espaço no segundo andar. Como passo tempo jogando golfe ou em festas com meus amigos, quase não os encontrava. Às vezes, nas refeições familiares, conversávamos, e eu sempre pensava: que mulher tão sofisticada. Parecia inalcançável, daquelas que você nem pode tocar. Mas tudo mudou no dia em que saí para festejar com meus amigos da faculdade. Bebemos muito uísque. Cheguei em casa por volta das 3 da manhã e desabei na cama com roupa e tudo. Acordei só à tarde com uma ressaca terrível. Ai, minha cabeça! Mas quanto eu bebi? Reclamei. Eram 14h30. Desci à cozinha por água, todo tonto. Meu chefe estava no jardim cuidando de suas roseiras, como sempre. Minha mãe não vi, devia estar no cafezinho com as amigas. A senhora que nos ajuda em casa, Dona Tere, estava lavando a louça. Oi, Dona Tere. Ai, jovem Ricardo. Acordando agora? Acho que você passou da conta. Pois é, exagerei. Me prepara um caldinho para ressaca? Claro que sim, já trago para a sala. Deitei no sofá para ver TV. Nesse instante, meu irmão Santiago me ligou. E aí,
Ricardo. Tá em casa? Tô, sim. O que houve? Já imaginei. Ou vai pro escritório ou eu te demito, hein? Deixei os papéis urgentes numa pasta azul. Procura no meu escritório ou no meu quarto e traz pra mim já. Ah, Santiago, que preguiça, bom, já vou depois que eu comer. Anda, que é urgente. Desligou. Fui ao escritório e nada. Devem estar no quarto dele, pensei. Fiquei em frente à porta e hesitei. Era o único lugar onde eu nunca entrava, era sua intimidade. Mas como era urgente, me atrevi. Abri a porta devagar, e fiquei petrificado. Letícia estava na cama. Sozinha. Se tocando. Ah, ouviu-se um gemido. Tinha os olhos fechados e se movia com uma paixão que eu jamais imaginaria. Fiquei congelado. Sabia que devia sair, mas meus pés não obedeciam. Olhava por frestinha da porta. Aquilo não era a advogada séria que eu conhecia. Parecia tão real, tão mulher. Comecei a suar. Senti meu sangue ferver e, sem querer, minha parte de baixo ficou dura como pedra. A calça me apertava horrores. Quis ver melhor, empurrei um pouco a porta e, por nervoso, perdi o equilíbrio e pum, fui de cara para dentro do quarto. Ah! Gritou Letícia, cobrindo-se rápido com os lençóis. Eu estava no chão, mais vermelho que um tomate. Desculpe, cunhada, de verdade. Santiago pediu os papéis, mal conseguia falar. Levantei-me e cocei a cabeça, mas não pude esconder o pacote. Marcava demais. Ela baixou o olhar e ficou me encarando. O silêncio foi eterno. Oi, Ricardo, viu alguma coisa? Perguntou ela, muito calma. Não, bom, desculpe, cunhada. E isso aí ficou assim por me ver? Me soltou sem rodeios. Quase desmaiei de vergonha, mas não podia mentir. Ela olhou nos meus olhos e disse com uma voz que me arrepia: Cunhado, agora temos um segredo. Não foi uma bronca, foi um convite. Peguei a pasta azul e corri pro meu quarto. O coração batia a mil. Depois daquele dia, minha vida mudou. Levei os papéis, voltei tarde para não vê-la, mas não conseguia tirá-la da cabeça. Passaram-se semanas e Letícia voltou a ser como sempre diante de todos. Elegante, fria, perfeita. Mas quando nos cruzávamos no corredor, às vezes nossas mãos se tocavam acidentalmente. Num sábado saímos para caminhar no jardim. Ela me confessou que também não conseguia parar de pensar naquela tarde. Mas me pôs um limite: Ricardo, somos família. Temos que proteger isso. O que aconteceu foi um erro e não pode acontecer de novo. E aqui estou eu, apaixonado pela minha cunhada em segredo. Vejo ela jantar com meu irmão e sinto o peito queimar. Um amor proibido, desses que destroem a alma. Se vocês estivessem no meu lugar, o que fariam? Aguentam o desejo ou arriscam causar um caos na família? Cunhada, sinto sua falta, e esta noite, outra vez, não vou conseguir dormir pensando em você. Se gostaram desta história, deixem seu comentário e me contem o que fariam. Obrigado. Passaram mais 2 semanas e a tensão na casa podia ser cortada com uma faca. Eu tentava me fazer de forte, dizer a mim mesmo: Ricardo, baixa 2 níveis, é a esposa do seu irmão. Mas era impossível.
Cada vez que descia para tomar café da manhã e a via ali, tão dona de si, tomando seu café e lendo seus processos, minha mente voava de volta àquela tarde no quarto dela. O pior é que Santiago, meu irmão, nem percebeu. Ele continuava preso em seus negócios, falando no celular à mesa, reclamando da bolsa de valores ou dos funcionários. Às vezes dava um beijo rápido na bochecha de Letícia e ia embora. Eu ficava ali, com o coração acelerado, olhando para ela de soslaio. Quer mais café, Ricardo? Ela me perguntou numa terça-feira, com aquele sorrisinho que eu já não sabia se era de amabilidade ou de malícia. Não, obrigada, cunhada. Já vou para o escritório, mentei, só para não ficar a sós com ela e acabar soltando uma bobagem. Mas o destino é danado. Uma noite, meus pais foram a um jantar de aniversário de uns tios em Cuernavaca e ficaram lá. Santiago avisou que ia ficar até tarde na planta porque houve um problema numa máquina. No fim, naquela casa de campo só ficamos Letícia e eu. Dona Tere já tinha ido para seu quarto na área de serviço. Por volta das 11 da noite, desci à cozinha para um copo de leite. A casa estava no escuro, só as luzes do jardim iluminavam um pouco a sala. De repente, vi uma sombra na varanda. Era ela. Estava sentada numa das cadeiras de vime, com uma taça de vinho tinto e vestindo um robe de seda preto que, bem, nem preciso dizer. Também não consegue dormir, Richard? Ela disse. Quase nunca me chamava de Richard, sempre era jovem ou ancunhado. Cheguei mais perto, sentindo as pernas tremerem. Não, cunhada. O calor está forte, não está? É mais que o calor, e você sabe disso, ela soltou, dando um gole na taça. Fiquei parado ao lado dela. O cheiro do perfume dela, misturado ao aroma das flores do jardim, estava me deixando louco. Você disse que era um erro. Que tínhamos que proteger a família. E eu falei sério. Ela se levantou e ficou a centímetros do meu peito. Mas há erros que a gente quer cometer vez após vez. Santiago é um homem bom, mas há anos deixou de me ver como mulher. Para ele sou um móvel da casa, uma sócia, a mãe dos filhos, mas já não sou Letícia. Naquele momento, a vi vulnerável. Os olhos dela brilhavam pelo vinho ou talvez pela vontade de chorar. Já não era advogada de ferro. Eu te vejo, Letícia. Vejo você todo dia e morro de vontade de. Não me deixou terminar. Pôs um dedo nos meus lábios e depois, a mesma mão, desceu até meu pescoço. Se entramos por essa porta, não tem volta. Se meu irmão descobrir, a família acaba. Você está disposto a carregar esse peso? A real é que eu sabia que o certo era dizer não. Deveria me virar e ir para o meu quarto ver um filme. Mas quando ela se aproximou e me deu um beijo no canto da boca, todo o juízo voou pela janela. Segurei-a pela cintura e a aproximei de mim. Senti o corpo macio dela contra o meu. Cunhada, eu já estou perdido desde o dia em que abri aquela porta. Ela sorriu, mas dessa vez era um sorriso diferente. O sorriso de alguém que sabe que está fazendo algo proibido e adora. Pegou minha mão e me guiou em silêncio até as escadas do segundo andar, longe dos quartos dos outros. Não vou mentir, naquela noite não dormi nada. E não foi por café ou calor. Foi porque depois do que aconteceu com Letícia, eu me sentia no topo do mundo, mas também com a corda no pescoço. O perfume dela ficou grudado na minha pele, por mais que eu esfregasse no banho, sentia que estava tatuado. Mas o pior estava por vir.
Eram 7 da manhã e ouvi o motor da caminhonete do Santiago chegando na garagem. Puxa, minha pressão caiu. Desci para a cozinha tentando parecer normal, com minha camiseta do time de golfe e minhas sandálias. Lá estava Santiago, parecendo exausto, largando as chaves sobre o balcão. E aí, Richard? Você também acordou cedo? Ele me disse enquanto servia um suco de laranja. Pois é, mano, já viu, Deus ajuda quem madruga, respondi, quase mordendo a língua. Que hipócrita eu me senti. Nesse momento, Letícia desceu. Gente, eu esperava vê-la nervosa, despenteada, não sei, mas nem pensar. Desceu como se nada tivesse acontecido, impecável no seu taier cinza, pronta para ir ao fórum. Aproximou-se de Santiago e lhe deu um beijo na testa. Como foi na planta, amor? Perguntou com uma voz tão calma que até me deu medo. Aquela mulher é uma atriz nata. Um desastre, Leti. A máquina 3 quebrou e perdemos toda a produção do turno. Tô morto. Santiago suspirou e então me olhou. Oi, Richard, o que foi? Você está todo pálido. Fiquei congelado. Senti que Letícia cravou o olhar em mim por cima do ombro do meu irmão. Um olhar que dizia: nem pense em dizer nada. Nada, mano. É que a janta caiu pesada. Dona Terry colocou muito pimenta no caldo. Invente qualquer besteira. Santiago foi tomar banho e ficamos sozinhos na cozinha por alguns segundos. Dona Terry estava no pátio estendendo roupa. Cheguei perto de Letícia e sussurrei. Como você pode estar tão tranquila? Quase tive um infarto quando me perguntou. Chama-se controle, Ricardo me disse enquanto guardava seu laptop na pasta. Se você vai brincar com isso, tem que aprender a mentir sem piscar. O que aconteceu ontem foi especial. Mas aqui dentro, continuo sendo sua cunhada. Não esqueça. Antes de sair, passou por mim e, sem que ninguém visse, deslizou um bilhetinho no bolso da minha calça. Subiu no carro e foi embora. Corri para o meu quarto e abri a nota. Só dizia o endereço de um hotel boutique na região de Polanco e um horário, hoje, 16 horas. Não falte. Aqui é onde a porca torceu o rabo. Por um lado, a adrenalina me pedia a plenos pulmões que eu fosse. Letícia tinha me mostrado uma faceta que me deixava louco. Mas por outro lado, Santiago é meu sangue. O negócio, a casa, tudo o que tenho é graças à família que ele lidera. Se eu fosse a esse encontro, já não seria um erro de uma noite. Já seria uma aventura em toda a regra. Seria traição com todas as letras. Passei a tarde inteira andando pelo meu quarto, olhando o relógio. 14 horas, 15 horas. O remorso me batia forte, mas o desejo me consumia vivo. Não, cara. Quando vi o Chacho entrando no lobby, senti meu coração parar. O Chacho não é qualquer pessoa, é compadre do Santiago, são unha e carne desde a escola primária. Se aquele cara nos visse ali, juntos num hotel boutique no meio da tarde, minha cabeça rolaria por toda a Paseo de la Reforma. Letícia, com a frieza que o direito penal lhe deu, reagiu antes de mim. Assim que viu que eu fiquei branco como papel, agarrou meu braço e me puxou para as escadas de emergência antes que as portas do elevador se fechassem. Anda e não olhe para trás. Sussurrou com uma autoridade que não deixava espaço para dúvidas. Ficamos no poço das escadas, em silêncio total. Eu mal conseguia respirar.
Ouvimos os passos do Chacho passar perto e depois o Antinha do elevador. Ele nos viu, Leti, tenho certeza que nos viu, disse, esfregando o rosto com as mãos. Cala a boca e pensa, Ricardo. Se ele nos viu, já estaria ligando para o Santiago. Temos que sair daqui separados. Agora. Apesar do susto, Letícia não quis cancelar o encontro. Disse que nos veríamos no quarto 402 em 10 minutos. Quando finalmente entrei, ela já estava lá, mas a vibe não era mais a mesma. O medo de sermos pegos deu um gosto amargo a tudo. Letícia, isso já saiu do controle. O Chacho não é bobo, se nos viu entrar, vai começar a juntar as pontas, disse, andando de um lado para o outro. Ricardo, me escute bem, aproximou-se e segurou meu rosto com firmeza. O Santiago não desconfia porque não pode acreditar que seu irmãozinho seria capaz disso. O problema não é o Chacho, o problema é você, que tem a culpa escrita na testa. Aquela tarde foi uma mistura de paixão e paranoia. Cada vez que alguém passava pelo corredor ou se ouvia uma porta, pulávamos da cama. Já não era só prazer, era adrenalina pura, daquelas que te fazem sentir vivo mas que podem arruinar sua vida num segundo. Cheguei à casa dos meus chefes quase às 20 horas. Santiago já estava lá, sentado no terraço com um balde de cervejas, e lá estava ele, o Chacho. Quando entrei, o silêncio ficou sepulcral. Santiago me olhou sério e o Chacho soltou uma risadinha estranha enquanto dava um gole na sua vitória. E aí, Richard? Gritou Santiago. Entra, toma uma gelada. Estávamos falando de você. De mim? E agora o que eu fiz? Tentei soar relaxado, mas senti as mãos suarem frio. O Chacho diz que te viu por Polanco há pouco, disparou Santiago, me olhando fixo. Diz que te viu entrar num hotel muito elegante, mas que não conseguiu ver com quem você foi. O Chacho ficou me olhando com aqueles olhos julgadores. Sim, Richard. Te chamei, mas você nem me deu bola. Você ia muito bem acompanhado, né? Uma mulher de vestido cinza, muito elegante, por sinal. Naquele momento, Letícia saiu para o terraço com uma bandeja de petiscos. Vestia exatamente o mesmo vestido cinza com que saiu para trabalhar. O mundo começou a girar. Não, cara. Quando Letícia disse aquilo da coincidência com uma cara de pedra, senti a alma voltar ao corpo, mas durou pouco. Santiago ficou pensativo, mas como confia cegamente na mulher e no irmão, soltou uma gargalhada e disse, viu? Se soubéssemos, iriam comer juntos. Mas o Chacho não engoliu. Ficou me observando com um sorriso daqueles que dizem, tenho você nas minhas mãos, irmão. Aos poucos minutos, Santiago entrou em casa para pegar mais gelo. Fiquei sozinho no terraço com o Chacho. O silêncio era tão desconfortável que dava para ouvir o bater de asas de um mosquito. Ele se aproximou, pôs a mão no meu ombro e sussurrou no meu ouvido com um hálito de cerveja que me deu nojo, não faça o desentendido, Richard. Vi perfeitamente que era Letícia. Reconheceria aquelas pernas e aquele andar em qualquer lugar. Meu coração parou. Tentei negar, mas ele me interrompeu, nem tente mexer com ela. Não vou contar nada ao Santiago, ainda. Mas meu silêncio não é de graça. Você sabe que estou mal de grana por causa do meu divórcio, e você, como diretora da empresa, tem acesso ao caixa e a certos favores, né? O desgraçado estava me chantageando. Pedi uma quantia de dinheiro que eu não tinha à mão,
ou que me custaria muito trabalho tirar da empresa sem que o Santiago percebesse. Mais tarde, quando todos dormiram, encontrei Letícia no corredor de cima. Ela estava branca de raiva quando contei sobre o Chacho. Esse morto de fome, resmungou entre dentes. Se você der um peso, ele vai pedir a vida inteira. A chantagistas não se paga, Ricardo, se cala. Tive um arrepio. Letícia parecia diferente, como se seu lado de advogada defensora tivesse se tornado algo muito mais obscuro. E o que você quer que eu faça? Que eu mande fazer algo. É o melhor amigo do meu irmão. Não seja bobo. Eu cuido dele. Amanhã vou citá-lo no meu escritório. Você não faça nada, continue agindo normal com seu irmão. No dia seguinte, não consegui nem trabalhar de tanto nervoso. Perto das 6 da tarde, Letícia me mandou uma mensagem: venha ao escritório. Já resolvi o do Chacho. Quando cheguei, o Chacho estava sentado à frente da mesa da Letícia. Parecia pálido, suando, e já não tinha aquele sorrisinho de sabe-tudo. Letícia tinha um maço de papéis à sua frente e um gravador de voz sobre a mesa. Diga ao Ricardo que acabamos de conversar, Chacho, disse ela com uma voz fria como gelo. O Chacho me olhou com ódio, mas também com medo. Já não tem problema, Ricardo. Esqueci o que vi no hotel. Já disse à licenciada que confundi as pessoas. Letícia levantou-se, ajeitou o paletó e me olhou com uma soberba incrível. Acontece que ela, como advogada, guardava vários processos dos negócios sujos em que o Chacho fizera às escondidas de Santiago anos atrás. Tinha-o contra a parede, ou ele calava sobre nós, ou ela o mandava para a cadeia e contava ao meu irmão como o melhor amigo dele o vinha roubando. Desabei, amigos. Quando Santiago mencionou a câmera oculta, senti o mundo desabar sobre mim. Letícia chegou justo nesse momento e, pela primeira vez, vi que até ela perdeu a compostura. Mas o que não sabíamos era que o verdadeiro perigo não era um ladrão de rua, e sim alguém que conhece esta casa melhor do que ninguém. Naquela noite, ninguém dormiu. A polícia foi embora e Santiago ficou trancado em seu escritório tentando entender quem o traiu. Letícia e eu nos escondemos no jardim, sob a sombra dos freixos, falando em sussurros. Leti, se esse vídeo vaza, estamos acabados. Santiago vai nos matar, disse tremendo. Cale-se, Ricardo. Temos que achar essa gravação antes da polícia ou dele, respondeu ela, embora a voz já não soasse tão segura. De repente, uma luz acendeu na varanda do segundo andar. Era meu pai, Dom Rogério. Estava ali parado, nos olhando de cima com uma calma que me deu mais medo do que os gritos do meu irmão. Ricardo, Letícia, subam à minha biblioteca. Agora, disse meu chefe com aquela voz autoritária que sempre teve. Entramos na biblioteca e o cheiro de tabaco e livros velhos parecia mais pesado do que nunca. Meu pai estava sentado atrás de sua escrivaninha de mogno. À sua frente, havia um tablet ligado e um pequeno pendrive. Sentem-se, ordenou. Sentamos como crianças repreendidas. Meu pai suspirou e virou a tela para nós. Ali estava o vídeo. Não era do hotel, era do quarto deles, mas também dos corredores, e daquela noite na varanda. Pensaram que eu estava velho e bobo. Disse meu pai, olhando-me nos olhos. Eu coloquei essas câmeras meses atrás porque suspeitava que o Chacho vinha roubando a empresa, mas o que encontrei foi algo muito mais nojento: meu próprio filho traindo o irmão com a mulher que ele ama. Letícia tentou falar, mas meu pai lhe calou com a mão. Não diga nada,
licenciada. A senhora é uma mulher brilhante, mas faltou-lhe ética. E você, Ricardo, é meu filho caçula, eu lhe dei tudo, e é assim que me paga. Vai contar ao Santiago? Perguntei, com lágrimas nos olhos. Meu pai ficou em silêncio um momento, olhando a foto de família que tinha sobre a escrivaninha. Se eu contar, esta família se destrói. Santiago perderia a cabeça, vocês acabariam na rua e o sobrenome que tanto me custou levantar iria para o lixo por um boato de lavanderia. E eu não vou permitir isso. Dom Rogério pegou o pendrive, diante de nós, colocou-o sobre o cinzeiro e ateou fogo com seu isqueiro. Vimos o plástico derreter, levando o nosso segredo junto. Acabei de queimar a única prova, disse seriamente. Vou dizer a Santiago que o servidor falhou e que nada foi gravado. O chacho já não é problema porque Letícia já o assustou. Mas ouçam bem, esta é a última chance de suas vidas. Meu pai nos impôs uma condição: Letícia e Santiago se mudam para um apartamento próprio na próxima semana, longe da casa. E mandou-me supervisionar os terrenos em Sonora, a 2.000 quilômetros de distância. Se eu voltar a ver um olhar, um toque ou um sinal entre vocês dois, eu mesmo faço com que não voltem a ver um tostão desta família. Agora, sumam da minha vista. Saímos de lá destroçados. Letícia e eu não nos tocamos mais, nem sequer nos despedimos. O peso do olhar do meu pai foi mais forte do que qualquer desejo. Amigos, aqui termina esta história. Às vezes o amor proibido parece muito legal pela adrenalina, mas quando a realidade te alcança, o golpe é seco. Hoje lhes falo do deserto de Sonora. Estou sozinho, sinto falta do conforto da casa, e às vezes, à noite, ainda penso em Letícia, mas sei que se eu tentar procurá-la, perco tudo. Vocês acham que fiz bem em aceitar a punição? Ou eu deveria ter lutado por ela mesmo que a família se quebrasse? Obrigada por me acompanharem neste fofoca tão pesada. Não se esqueçam de se inscrever para mais histórias assim de intensas. Cuidem-se das câmeras ocultas.